Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Como aumentar o acesso do brasileiro ao conhecimento produzido no país? Segundo o jornalista e coordenador de popularização da ciência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ildeu de Castro Moreira, aumentar o acesso dos jovens a museus e a centros de ciências é uma estratégia alternativa importante, mas antes ele recomenda a melhor compreensão do trabalho das partes envolvidas nesse processo. Eu não vou entrar muito nessa discussão do conceitual, porque os termos que são usados, né, a gente já usou o termo no Brasil de vulgarização da ciência no final do século XIX, é um termo que vem da França, que depois foi meio desqualificado. Depois surgiu o termo de divulgação científica, que carrega muito também uma marca. As primeiras revistas da década de 20 no Brasil, depois a Ciência Hoje e vários outros, se caracterizaram como revista de divulgação científica. Isso passou a ser um termo mais geral. Mas, de certa maneira, esse termo tem um pouco daquela ideia de que você tem alguém que divulga para os outros, né? Então tem aquele modelo déficit, de certa maneira, né? Que você imagina que o indivíduo, as crianças, os jovens, a sociedade está com déficit de conhecimento, que vamos lá nós vamos substituir esse conhecimento. Mas isso significou uma visão de divulgação científica muito unidirecional. O termo de popularização da ciência, que é mais recente, da década de 70, surgiu mais na Inglaterra, nos Estados Unidos, tentou colocar isso um pouco mais rasteiro, mas também não tem suas limitações. Hoje se usa muito, a tradição francesa, por exemplo, usa muito o termo comunicação pública da ciência, indicando comunicação como necessariamente uma coisa que tem dois lados, né? Ir para lá e para cá, ou duas direções, mas nem sempre isso, o nome garante isso. Mais recentemente a tradição inglesa botou os termos de entendimento público da ciência, mais recentemente engajamento público com a ciência, ou o termo cultura científica, que é mais amplo. O termo divulgação da ciência serve também para divulgação intrapares. Então são vários termos que são usados e que é importante a gente dedicar-se a eles como especialistas, aprofundar isso, mas eu acho que a gente não deve perder de vista que o importante é a gente discutir como é que isso é feito de fato. A única coisa que eu quero observar é que a palavra divulgação da ciência, comunicação da ciência, museu de ciência agora consta dos planos nacionais de ciência e tecnologia, o que não é trivial. Agora, constar no plano não significa que tem uma política pública mais substantiva, é isso que a gente tem que construir, mas pelo menos está lá. Na 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia teve um destaque grande a questão da popularização da ciência. Existe um planejamento, um programa chamado POP Ciência 2022, que a Associação Brasileira de Ciência e Museu de Ciência está tentando discutir em caráter nacional. Na última Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, também tem todos os itens referentes à criação, expansão, ampliação, melhoria dos espaços científico-culturais no Brasil. Vocês vejam que tem países como a China, por exemplo, que tem uma lei nacional de popularização da ciência que coloca toda a sociedade com obrigação de fazer educação para a ciência e popularização da ciência. Inclusive as forças armadas, a mídia, etc, etc. Eu não estou advogando aqui o sistema chinês, mas é importante a gente perceber que avanços se dão quando tem política pública forte, continuada e decidida. São dois universos que um desqualifica o outro. Não há culpa da deficiência da comunicação científica. O cientista diz, o jornalista, você não sabe interpretar, você não sabe fazer, você não sabe escrever, você não disse aquilo que eu falei direitinho. Aí o jornalista diz, mas o cientista é muito fechado, ele fala de maneira arrogante, ele só pensa em paper, ele não sabe falar para o público, e eu que sei, então esse é o meu domínio. Ou seja, a formação, o jornalista não tem formação qualificada, e o jornalista diz que o cientista não tem qualificação para entender a importância da comunicação. E possivelmente os dois têm boa parte de razão, mas eles têm erro quando não entendem o papel do outro. E aí que eu acho que é a tensão essencial da sociedade contemporânea. São atores que estão com olhares diferentes, então tem que ter diferença. É bom que tenha. E tem alguns cientistas que têm uma posição contrária, que é importante que tenha. Dentro da ciência tem várias concepções diferentes. Não estou menosprezando de maneira nenhuma. Agora, na avaliação do jornalismo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você ter 99% da comunidade científica dizendo que o ser humano está afetando o clima do planeta e tem 1% dizendo que não. Claro que eles têm que ser ouvidos. Mas a coisa não é na mesma proporção. Inclusive porque é uma coisa que facilita muito picaretas oportunistas que querem os holofotes. E os jornalistas, por sua vez, aprender também um pouco de ciência, como é que ela é feita, ir no laboratório, entender. A professora Suzana Dias, da Unicamp, propõe também mudanças na forma e nos aspectos políticos relacionados à produção da ciência.
estou defendendo uma possibilidade de pensar que desde dentro dessa identidade alguma diferença se produz em relação a ele mesmo. E isso é uma arma muito importante para a gente, né, imaginar essa relação entre escrita e ciência na atualidade. A questão não é mais como eu vou convencer a população, porque se a gente está tratando de democratização de conhecimento, de participação pública, de inclusão social, não cabe ao jornalismo científico, ao pensar o jornalismo científico, porque esse papel ele já faz, de tentar desmistificar, convencer, levar determinados posicionamentos, seja da ciência ou de qualquer outra forma de conhecimento, como superiores, tentar mudar as cabeças das pessoas. Se a gente produz algum deslocamento dentro dessa política identitária do jornalismo, porque isso ele já faz, isso ele já aposta, é só a gente ler como é que as pessoas estão analisando o jornalismo político no período eleitoral nos últimos anos. Essa é a lógica. Né? Vamos mudar as cabeças das pessoas, vamos dizer para elas como deve ser, vamos incutir, vamos fazer com que, quais são as estratégias todas para a gente conseguir fazer com que a máquina jornalística funcione para isso. Se a gente tomar como princípios a democratização do conhecimento, a participação pública nos sistemas de ciência e tecnologia, a inclusão social, política e cultural, eu tenho muita dúvida se esse caminho, que já é o caminho que está colocado, para mim, e ainda mais com os autores que eu estou estudando, isso passa por uma outra lógica de pensar a própria comunicação, que não se submeteria de forma nenhuma a essa relação entre convencimento, essa relação entre transformar a palavra, né, manter, melhor dizendo, a palavra com essa função de palavra de ordem. Antes é fazer com que essa palavra de ordem consiga ser subvertida e suscitar uma outra política. Uma política, então, que o povo ele não vai ser mais aquele que vai ser atingido pela comunicação, que vai ser, então, convencido, vai ser transformado. Quem vai se transformar é essa linguagem, essa escrita, essa ciência, essa comunicação, e que talvez, assim, possa ter esse povo dentro dela. Nos provoca a não só pensar precisamos de mais isso, mais aquilo, mais, né, artefatos, espaços. Precisamos repensar os modos como esses espaços exploram essa comunicação, essa divulgação científica. Esses depoimentos de Ildeu de Castro e Suzana Dias foram gravados durante suas apresentações numa das mesas do segundo encontro preparatório para o Fórum Mundial de Ciências, que será realizado no Rio de Janeiro em 2013. Eu sou Marcos Início dos Santos e este foi o Ondas da Ciência, fapemig.wordpress.com. Até a próxima!